Olá, você já ouviu falar que os dados são o novo ouro digital? Sabia que tem empresas pagando muito dinheiro por dados pessoais? Para tratar desse tema, começou agora a valer no Brasil, há poucos meses, a Lei Geral de Proteção de Dados. E agora, o que muda com essa lei? Vamos conferir? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que é afinal essa lei, como ela surgiu, do que ela trata? Bom, o próprio nome já dá alguma ideia para a gente entender que tem relação com dados, e depois eu vou explicar exatamente o que são esses dados. Mas se você ainda está tendo o primeiro contato com esse tema agora e quer, de uma forma mais didática, ou de uma forma narrada como história, entender um pouquinho sobre os dados, o que inspirou às vezes o surgimento das leis ao redor do mundo sobre o tratamento e cuidado e proteção de dados, eu recomendo duas séries que estão disponíveis no Netflix. Uma se chama Privacidade Hackeada. Locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. E a outra se chama Dilema das Redes Sociais, traduzido de português. Where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design tech. E ali você começa a ter noções gerais de qual é a importância dos dados, de como principalmente as empresas de tecnologia usam muito os dados pessoais, para que elas usam esses dados, qual é o poder que está em volta disso. Bom, então partindo especificamente para a Lei Geral de Proteção de Dados, ela regula, trata e cria proteções, mecanismos e ferramentas para que as empresas tratem e cuidem dos dados das pessoas, né? Aí já vem a pergunta, mas o que são dados afinal? Segundo a própria Lei Geral de Proteção de Dados, os dados eles são, informações que permitam que identifiquem uma pessoa ou que permitam que seja identificada uma pessoa. Dados pessoais relacionados a pessoas, então. Dados de empresas não entram nessa categoria. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vai proteger dados de pessoas. O que são dados de pessoas, por exemplo? Por exemplo, data de nascimento, é um dado da pessoa, CPF, a opção sexual, a crença religiosa, pode ser um dado pessoal, a filiação, às vezes sindical, alguma doença, daí pode ser um dado pessoal também, e ainda assim considerado um dado pessoal sensível. Então, esses são alguns exemplos assim breves, né, sobre o que a lei considera esses dados pessoais. E aí a lei ela traz várias ferramentas para que as pessoas saibam quais são os seus direitos, saibam quais são os seus dados pessoais e traz uma série de direitos para que elas possam, às vezes, solicitar para as empresas que têm esses dados que expliquem o que estão fazendo com esses dados, como estão sendo usados, se eles estão sendo cedidos para outras empresas ou não. E, a depender da situação, o titular dos dados, a pessoa que tem os dados ali com essa empresa, pode solicitar até mesmo a alteração desses dados ou a exclusão desses dados, né? Então, existem várias ferramentas, a lei é bastante ampla, trazendo essas novas funções, novos cuidados, novas camadas de proteção para os dados pessoais. Para que a gente comece a entender um pouco mais a Lei Geral de Proteção de Dados e saiba como se preparar para ela, lidar com ela, é claro, não dispensando todas as adaptações necessárias com um advogado ou um profissional de sua confiança para fazer os ajustes necessários na sua empresa, é importante saber, de uma maneira geral, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para proteger principalmente a privacidade e a liberdade das pessoas que têm dados que estão na posse e no cuidado das empresas, né? Um dos valores principais da Lei Geral de Proteção de Dados é que os dados sejam usados com uma finalidade específica ou com uma base na lei, porque a lei exige que a empresa tenha aqueles dados para determinada situação, e tudo com muita transparência e baseado na boa-fé, né? O que a lei traz de maneira geral é isso, não é permitido e pode gerar até multas, sanções ou penalidades, até outros direitos para os titulares de dados ficar usando os dados para outras finalidades que não foi aquela contratada, ou de alguma forma de má-fé, ou às vezes monetizando em cima desses dados sem que a própria pessoa saiba.
Então, as bases da Lei Geral de Proteção de Dados são essas. E os pontos sensíveis que eu gostaria de trazer, ligados sim aí às relações de trabalho, um detalhe muito interessante a se pensar a respeito dela é que, pela própria lei trabalhista, as empresas têm a obrigação, muitas vezes, de guardar dados dos seus funcionários para que depois, se eventualmente tiver uma fiscalização do Ministério do Trabalho ou uma ação trabalhista contra a empresa, ela tenha os documentos necessários para mostrar que ela cumpriu a lei, que ela agiu corretamente e poder se defender da forma certa. Então, muitas vezes é autorizado sim a empresa a manter, só que por um outro lado, também diz a lei trabalhista que a empresa ela é responsável pelos atos que os seus funcionários praticarem ao longo de uma relação de trabalho. Então, qual é a relação que um ponto tem com o outro? Onde que isso afeta? Vejam bem, imagina que um funcionário, né, da empresa, ele sem querer imprime um documento lá na impressora e um outro terceiro acaba pegando aquele documento e dentro daquele documento tem um dado sensível de um funcionário. Tá? Isso é considerado pela Lei Geral de Proteção de Dados como um vazamento de dados e aquele funcionário com um dado sensível que foi exposto publicamente no local de trabalho pode ter o direito a uma indenização por danos morais. E quem deve pagar essa indenização por danos morais? Ora, como o ato de imprimir foi praticado por um funcionário e a empresa é responsável por esse funcionário, então a empresa ainda pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais por um vazamento de dados feito por um funcionário no local de trabalho, desde que envolva o outro funcionário. Portanto, é importantíssimo tratar com muito cuidado e, para evitar esse tipo de situação, do exemplo que eu acabei de dar, treinamento documentado, de que a empresa forneceu treinamento, adotou boas práticas e medidas para tentar evitar esse tipo de vazamento de dados ou infrações à Lei Geral de Proteção de Dados que possam gerar aí consequências negativas no futuro. E como eu já havia comentado no início do vídeo, a Lei Geral de Proteção de Dados já está valendo, mas as sanções são as penalidades, as multas e outras, imposições que podem vir pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então as sanções vão começar somente em agosto de 2021. Até lá, não haverá aplicação de sanções pelo governo, mas a lei já está valendo. Isso significa que qualquer titular do direito aos dados pode fazer as exigências que a lei lhe permite, como alteração de dados, exclusão de dados, enfim. E se não respeitados os direitos, pode até ingressar na justiça para solicitar o que entender de direito. Inclusive, recentemente tivemos já a primeira condenação de uma empresa com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi condenada a pagar uma indenização por danos morais porque houve um vazamento de dados de uma pessoa, um cliente, para um terceiro. Então, gente, é isso. A lei começou a valer. Tá? É importante estar atento, fazer todas as adequações para evitar problemas futuros e, principalmente, para mostrar que a empresa ela já está pensando no futuro, está preocupada com a segurança dos seus trabalhadores e dos seus clientes. E assim, isso fortaleça até mesmo o posicionamento dela no mercado para que se torne uma empresa respeitada. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo sobre noções gerais da Lei Geral de Proteção de Dados e os impactos sensíveis na relação de trabalho. Se gostaram, peço que curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal e nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado!